Isso não é minha culpa. Sabe, tipo, eu não sou a vilã aqui. Mesmo que todo mundo e a mãe deles, literalmente, estejam agindo como se eu fosse. Todo mundo foi tão dramático sobre essa coisa toda. Mas, honestamente, tudo começou com meu marido, Mark. Vou chamá-lo de Mark. E acho que nossa filha, Shlu. Sou uma mulher de 31 anos. E estou casada com o Mark há 5 anos. Antes de tudo isso, nossa vida era perfeita. Tínhamos a casa perfeita, o cachorro perfeito, e estávamos tão empolgados para começar nossa família. Eu engravidei, e tudo foi ótimo. O Mark foi tão atencioso durante a gravidez, um verdadeiro sonho. Ele foi a todas as consultas pré-natais comigo. Tínhamos fotos dele com a mão na minha barriga, todo aquele negócio. É engraçado como uma foto pode enganar, tipo, uma imagem, um momento que conta uma história que na verdade não é nada verdadeira. Enfim, quando chegou a minha data prevista, o Mark estava comigo o tempo todo. Ele foi tão apoiador e só, sabe, sendo um parceiro incrível. Mas aí as coisas ficaram complicadas, bem complicadas. Não vou entrar em todos os detalhes nojentos, mas precisei fazer uma cesárea de emergência, e os médicos disseram para ele sair da sala. Ele não estava lá quando nossa filha, Shlu, nasceu, e aí tudo virou um inferno. Um mês depois que Shlu nasceu, Mark começou a agir estranho. Ele ficou distante, quieto, e simplesmente, não era mais ele. E então ele me disse que não conseguia criar vínculo com a Shlu porque não tinha estado na sala de parto quando ela nasceu. Quer dizer, pode acreditar nisso. Ele disse que sentia como se não tivesse sido contratado e que não podia ter a família unida que sempre sonhou. Sério, como se fosse minha culpa os médicos terem que fazer o trabalho deles e salvar minha vida e a da minha filha. Parecia que ele estava só procurando um motivo para ir embora. Parecia que ele era só um fantasma na casa. Tentei conversar com ele sobre isso, mas ele simplesmente fechou a cara. Disse que sabia que não daria certo e que precisávamos nos divorciar. Eu fiquei completamente sem chão. Lá estava eu, uma nova mãe, me recuperando de uma cirurgia grande, e ele falando em ir embora. Foi tão egoísta. Ele me disse que ia recomeçar. Como se nossos 5 anos juntos não significassem nada. Ele simplesmente estava tão desligado. Nem tentou. Sempre era, não sou feito para isso, ou não sou forte o suficiente para ser pai. Sinto muito. Como assim? Ninguém é. Você simplesmente faz. Não consegui acreditar. Implorei para que ele fosse fazer terapia comigo. Quer dizer, não por ele, mas por mim, eu queria entender porque ele estava indo embora. Eu só precisava de alguma explicação que fizesse sentido. Mas na minha cabeça, eu sabia que tudo era só uma desculpa. Ele concordou em ir. E eu pensei, ok, talvez possamos consertar isso. Talvez ele só precise conversar. Mas ele foi e contou para o terapeuta a mesma história ridícula de que eu consegui criar vínculo com a Shlu por 9 meses, e que ele não pôde porque não estava lá no nascimento. Ele literalmente comparou nosso bebê a um contrato de trabalho. Tipo, o que é isso? O terapeuta tentou me ajudar a entender, mas, honestamente, eu já tinha acabado. O que mais tinha para entender? Estava claro que ele não queria ser pai. Ele queria uma fantasia perfeita. E quando não deu certo assim, ele estava pronto para fugir. Quer dizer, não posso forçar alguém a ser pai. Ele disse que queria uma saída limpa antes que a Shlu se pegasse demais. Como? Que piada. A única pessoa que está se machucando aqui é a Shlu e eu, claramente. Então, empacotei nossas coisas e voltei a morar com meus pais. Foi tão difícil, mas eu sabia que era o certo a fazer. Quer dizer, que tipo de pai ele seria se nem queria ser um? O divórcio foi uma bagunça. O advogado dele foi ridículo. Tentaram alegar que, por ele não estar lá no parto, de alguma forma, isso tinha prejudicado o vínculo. Tipo, qual é a coisa mais ridícula que já ouvi. Ele até ofereceu pagar $50 por mês de pensão alimentícia, o que é uma piada. Quer dizer, eu tenho um emprego, mas $50, só mostra o quanto ele realmente se importa. Ele não contestou nada. Apenas encarou o juiz e repetiu a mesma coisa de novo. Eu não vi o parto dela, então não posso criar vínculo. O juiz não ficou impressionado, deixa eu te dizer. O juiz até tentou pressioná-lo a fazer terapia, mas ele só ficou ali e disse que queria recomeçar. Foi patético. Nunca vi alguém tão ansioso para fugir do próprio filho. Já faz 1 ano. A Shlu acabou de completar 1 ano. Sua primeira palavra não foi, o que é tão típico de toda essa situação. Mas ela está ótima. Está feliz e eu também estou feliz. Estou focada em mim e na Shlu.
O Mark não usou nenhum dos seus tempos de visita. Quero dizer, não esperava que ele usasse, mas só mostra, não é? Ainda paga só $50 por mês. Minha advogada está cuidando disso, mas é tão frustrante. Eu tentei seguir em frente. Estou em terapia e estou bem. Acho que estou focada na minha carreira e sei que a Shlu e eu vamos ficar bem, mas tenho que admitir que nem sempre é fácil. Ainda fico chateada às vezes. Como ele pôde simplesmente ir embora? Seria muito mais fácil se ele tivesse apenas traído. Pelo menos assim eu teria uma razão clara para odiá-lo. Mas isso, é só idiota. Às vezes tento imaginar como é a vida nova dele. Quero dizer, ele está solteiro e nem está namorando, então acho que ainda não encontrou sua família perfeita. É quase triste, mas não realmente, porque ele fez isso com ele mesmo. Ele desistiu da filha por uma fantasia ridícula. Eu só estou tão feliz por não ter me tornado igual a ele. Por não ser o tipo de pessoa que desiste quando as coisas ficam difíceis. E é por isso que toda essa história está tão errada, porque eu estou aqui fazendo o meu melhor, sendo a melhor mãe que posso ser, e ele nada. Ele é só um homem com um sonho idiota e sem filha. A juíza estava certa. Ele vai se arrepender. Mas eu não, estou fazendo a coisa certa. Sou forte, resistente e não vou deixar isso arruinar minha vida. Eu não sou uma vilã. Sou uma sobrevivente. Olha, não estou dizendo que sou perfeita, ok? Só estou dizendo que o que aconteceu não foi minha culpa. É 14 de agosto de 2025, e estou apenas tentando viver minha vida. Mas acho que, quando você é a personagem principal da sua própria história, todo mundo vira personagem coadjuvante. É tão cansativo. Meu marido, Mark, vou chamá-lo de Mark. Ele foi quem decidiu que não podia ser pai. Eu sou só quem teve que lidar com as consequências. Sou uma mulher de 31 anos, e Mark e eu fomos casados por 5 anos quando tudo isso começou. Éramos um casal fofo, sabe, aquele tipo de casal que as pessoas olham e pensam, nossa, eles se amam tanto. Tínhamos uma casinha pequena, um Golden Retriever chamado Max, e estávamos tão empolgados para ter um bebê. Eu engravidei, e o Mark ficou todo animado. Ele chegava do trabalho e falava com minha barriga. Ia comigo a todas as consultas, e foi tão apoiador durante o parto. Mas aí as coisas ficaram complicadas. Tive que fazer uma cesárea de emergência. Foi um momento bem assustador. E os médicos disseram para o Mark sair da sala. Ele não estava presente quando nossa filha, Shlu, nasceu, e aí tudo virou um inferno. Não vou mentir, eu fiquei uma bagunça depois da cesárea. Meu corpo doía. Eu era uma mãe nova, e estava tão exausta. E foi aí que o Mark começou a se afastar. Eu tentava falar com ele e ele só me encarava como se eu fosse uma estranha. 5 semanas depois que a Shlu nasceu, ele me disse que queria o divórcio. Pensei que estivesse brincando no começo, mas ele falou sério. Disse que não podia criar vínculo com a Shlu porque não tinha visto ela nascer. Dá para imaginar? É insano. Ele disse que tinha um sonho de uma família pequena e unida, e que eu tinha arruinado isso ao fazer cesárea, como se fosse minha culpa, entre você e eu. Sei que foi só uma desculpa. Ele queria sair e estava usando isso como uma carta na manga. Tentei convencer ele. Disse que podíamos fazer terapia, mas ele só falou que não. Que não ia dar certo. Disse, preciso recomeçar meu sonho. Juro que parecia um garoto que não ganhou o brinquedo que queria no Natal. Ele só queria uma segunda chance. Queria uma vida perfeita. E, quando não deu, ele estava pronto para jogar tudo fora. Admito, uma parte de mim ficou furiosa. Fiquei tão brava que ele colocasse eu e nossa filha nisso tudo só por causa de uma fantasia ridícula na cabeça dele. Mas outra parte, aquela que queria salvar nossa família, implorou para ele ficar. Usei lágrimas para tentar fazer ele ficar. Pedi, podemos consertar isso. Até ofereci fazer terapia com ele só para conversar, o que foi um esforço enorme da minha parte. Ele finalmente concordou, e eu pensei que, talvez, só talvez, ele fosse perceber. A sessão de terapia foi uma piada. Quero dizer, não o terapeuta, ele foi ótimo. Mas o Mark era só ele, tão desligado, repetindo a mesma linha. Disse ao terapeuta que eu tinha criado vínculo durante toda a gravidez e que ele não pôde porque não estava lá no parto. Depois, puxou uma analogia ridícula de que não foi contratado porque não foi na entrevista. Quase ri. Foi tão patético. Tentei explicar ao terapeuta que tudo aquilo era só uma reação exagerada, que o Mark estava sendo dramático, mas ele só ficou lá, assentindo, olhando para mim com uma expressão de compreensão, como se fosse eu quem precisasse ser compreendida. Depois da sessão, eu simplesmente desisti.
Ficou claro que ele já tinha se desligado, e nenhuma terapia ia consertar isso. Então, arrumei minhas coisas, as coisas da Shlu, e voltei a morar com meus pais. Foi tão difícil, mas o que mais eu ia fazer? Meus pais ficaram felizes de nos receber, mas estavam tão confusos com toda essa história. Ficavam perguntando o que tinha acontecido. E eu só repetia a desculpa ridícula do Mark. Até meu pai, que costuma pensar que todo mundo tem que aguentar, ficou surpreso. Ele ficou tão bravo com o Mark. E eu fiquei feliz com isso. Sinceramente, é bom ter alguém ao seu lado. O divórcio foi uma loucura. A família dele se envolveu e tentou convencer ele a mudar de ideia. O pai dele, que vou chamar de Phil, até tentou fazer ele enxergar, mas o Mark não quis ouvir. Phil ficou super frustrado. E, honestamente, eu senti pena dele. Quem quer ver o filho jogar fora a família por uma razão tão idiota? Phil até ofereceu pagar um advogado, mas só se eles sentassem para uma última conversa. Durante a conversa, o pai do Mark foi direto. Perguntou se ele achava que a Shlu não era dele. O Mark ficou tão na defensiva. Jogou o celular na mesa e falou: "Você pode procurar aí. Não sou um bandido." Depois, ofereceu uma quantia ridícula de pensão, $50 por mês. 50, eu só desliguei. Aquilo tudo era tão ridículo. Não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Naquele momento, decidi que tinha chegado ao limite. Não ia mais brigar com ele. Empacotei minhas coisas, minha irmã veio aqui em casa, e a gente bebeu, gritou, assistiu filme de terror ruim. Só descarreguei toda a raiva e frustração. Foi exatamente o que eu precisava. Já faz um ano. A Shlu acabou de fazer um ano, e ela é uma bebê feliz, saudável. A primeira palavra dela não foi, e nem vou inventar essa. Mas ela está ótima. Está feliz, e eu também estou. Estou focada em mim e na Shlu. O Mark não usou nenhum dos tempos de visita. Quer dizer, não esperava que usasse, mas só mostra, né? Ainda paga só $50 por mês. Minha advogada está cuidando disso, mas é tão frustrante. Toda aquela história com o juiz foi tão surreal. Ele olhou para o juiz e repetiu a mesma história de que não viu ela nascer, não consegue criar vínculo. O juiz nem se impressionou. Ainda tentou convencer o Mark a fazer terapia, mas ele só ficou ali, firme. Disse que precisava recomeçar. Phil é a única pessoa que manteve contato. Ele me manda fotos de um cachorro que ele está cuidando, que se chama Nod, e eu mostro para a Shlu. É bom saber que, pelo menos, uma pessoa daquela família ainda se importa com a gente. Agora estou em terapia, e tem ajudado bastante. Estou focada na minha carreira, sendo a melhor mãe que posso ser. Não vou deixar isso me definir. Vou seguir em frente. Ainda não sei bem como me sinto com tudo isso. Quero dizer, teria sido tão mais fácil se ele tivesse apenas me traído. Pelo menos assim eu teria uma razão clara para odiá-lo. Mas tudo indica que ele acha que tinha que fazer isso de verdade. Ele estava disposto a jogar fora a família por uma fantasia ridícula, e eu tenho que conviver com isso. Mas sabe de uma coisa? Quem está perdendo é ele, não eu. Ele está solteiro e nem está namorando. Então, acho que ainda não encontrou sua família perfeita. Ele desistiu da filha por uma fantasia ridícula, e vai se arrepender disso. E eu vou estar aqui vivendo minha melhor vida com minha filha linda, maravilhosa, provando que ele está errado, a cada passo.